Quero ministrar uma palavra nessa noite tão simples, que tem por título a oração nossa de cada dia. Você pode dizer isso comigo? Vamos? A oração nossa de cada dia. Antes de Jesus iniciar seu ministério terreno, ele passou 40 dias num determinado deserto, jejuando e orando. E após esses 40 dias de jejum e oração, Jesus ministrou o seu primeiro sermão, que tem como título o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, muito conhecido, Sermão da Montanha, maravilhoso sermão. Aliás, quem sou eu para falar que o sermão não era bom? Onde foram pessoas, milhares de pessoas transformadas. Os religiosos começaram a entender o que era a vida, como que Deus quer que o homem viva. Se você quiser, você pode ir lá em Mateus capítulo 6, todo ele, você vai entender. E dentro desse capítulo de Mateus 6, justamente, é onde Jesus graciosamente nos ensinou a orar. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior modelo de oração. Diga assim: Jesus é o meu maior de oração. Por isso que a gente não pode ficar tempo só olhando a posição. Ele é tremendo, ele é glorioso, ele é santo. Mas o que a oração nos ensina, que além de nós contemplarmos a sua posição, a oração nos ensina que acima disso precisamos ter intimidade com aquele que é digno, santo, poderoso, dono de todas as coisas, Pai, amável, amigo, glorioso. Não apenas contemplar, mas eu chamo de usufruir de Jesus. Nos leva do Senhor, do nosso melhor amigo. Aliás, orar é conversar. É o quê? Obrigado. Conversar com o nosso melhor amigo, com quem a gente pode dividir absolutamente tudo, pois ele lê toda a nossa alma, todo o nosso coração, sabe de tudo que somos e temos, das nossas qualidades mais profundas, mas também sabe dos nossos temores e defeitos mais profundos. E deseja que a gente tenha uma intimidade com ele. Eu digo dia a dia. Claro que a melhor sempre se encontrar na Bíblia. Grandes homens, ótimos escritores, sempre escrevem sobre oração. Mas não há definição maior do que aquela que venha biblicamente falando. E a Bíblia ensina que a oração é uma via dupla, diga dupla, mão dupla, ou seja, é uma mão que vai e outra vem. O que eu quero dizer isso a respeito da oração? Você entra na presença de Deus, conversa com Ele, fala com Ele, resmunga com Ele, e por aí vai. E automaticamente, mesmo sem você perceber, Ele já ouviu. E na mesma forma, Ele já vem respondendo às nossas orações. Você vai com a oração e Ele vem com a resposta. É sempre assim, é sempre assim. Porque nós precisamos crer que todas as vezes que a gente ora, primeiro, Deus ouve.
Estamos juntos? Diga, Deus ouve. Gente, sempre. Sempre. Aliás, quando a gente vai ler em Apocalipse, um determinado capítulo que eu não me lembro, diz que há uma taça no céu, onde são guardadas e depositadas lágrimas e orações. Ou seja, eu concluo aí que nenhuma oração que se faça é jogada fora. Diga, nenhuma. Nenhuma. Seja no templo, seja na célula, seja no ônibus, seja na rua, qualquer que seja a oração que você já tenha feito, Deus guardou. Deus guardou. Deus recebeu. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei o quê? E anunciar-te-ei coisas o quê? Diga comigo, grande. Mais uma vez, grandes e firmes. Diga que a gente não sabe. Deus sempre tem um segredo para a gente, para manifestar a nossa vida. Quantas vezes, cada coisa, orando, tendo que o pão a Deus, mas estamos pedindo pedra. Aí Deus não dá. Aí você fica reclamando que Deus não deu. Só que como Ele é um Deus que faz grandes coisas e muitas vezes a gente não sabe, o que acontece? Ele nos dá além daquilo que pedimos. Sempre melhor além daquilo que a gente tem pedido. Porque Deus não dá pedra, Deus dá pão. Você pode celebrar o Senhor por isso, dizer amém comigo? Amém. Oração não pode ser, oração para mim e para você, por favor, não pode ser algo opcional. Não pode. Por toda a nossa vida você não tem, me perdoa dizer, você não tem opção de orar ou não. Deus não te deu essa opção. A Bíblia diz: orai sem cessar. Sem parar. É algo para a vida toda. A oração alimenta. A oração refrigera. A oração tira o peso. Também tira a ansiedade. A oração tira a preocupação. A oração transforma. Quando você estiver sentindo um grande peso na tua vida, antes de você falar com alguém, fale com Deus. Antes de você procurar alguém para orar por você, antes você ore e fale com Deus da tua situação, do que você está vivendo, do que você tem esperado dele. Por meio da oração, eu entro, você entra, nós entramos em comunhão com Deus. E a oração, eu já disse há um tempo atrás que a oração é um ato gracioso de Deus para a gente. É graça. Diga, oração é graça. Por que é graça, pastor? Porque antes, como nós já ministramos aqui, só o sacerdote lá no Antigo Testamento, só ele poderia entrar diante de Deus. Só ele podia conversar com o papai. Só ele. Só que o véu do templo se rasgou, teve aquele todo processo. Jesus morreu na cruz e disse: olha, está consumado, não há mais separação entre eu e o povo. Você, a partir da morte de Jesus, poderia entrar diante dele, como diz o apóstolo Paulo, ousadamente. Eu disse o quê? Ousadamente. Ousadamente. Ou seja, em liberdade. Não sei se já te perguntaram isso muitas vezes, a mim milhares de vezes. Pastor, eu não sei orar. Qual a minha resposta? Eu digo para ele ou para ela: eu também não sei orar. Como que se ora? Falando com Deus. Ore com as suas próprias palavras. Não invente nem copie ninguém. Porque qual é a oração perfeita, pastor? Eu te digo, é a oração sincera. É a oração sem capa. Não as bonitas. Não é isso. O que Deus procura é um coração quebrantado e contrito diante dele. Só isso. Fale com as suas próprias palavras. Fale do seu modo de ser.
Durante o dia você fala muita gíria. Os cariocas estão aqui, ou também os nordestinos têm as suas próprias gírias, ok? Aí quando entra diante de Deus, do Pai, onde a Bíblia diz que a gente tem liberdade, Ele, Pai nosso, nesse momento eu me encontro em teu lugar, tu podes me ouvir. Não é nada disso, isso é mentira, isso é falso. Fale com Ele conforme você conversa com alguém. Amém. Fale com Ele conforme você conversa com teu amigo, com teu marido. Não, nem sempre, a gente está brigando, não pode. Então, a gente precisa falar com Deus livremente. Seja livre, por quê? Porque somos livres. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade também fala da oração. Entre com liberdade, entre com ousadia, entre sem medo. Aleluia. É da tua forma que você ora. A melhor forma de orar é a sua. Você sabia disso? Diga assim: a melhor forma de orar, bata no peito, é a minha. Tira a onda com quem está do teu lado, diga assim: é minha. É minha. Essa é a melhor forma de orar, porque se essa é a tua forma, é uma forma sincera. Sincera quer dizer sem cera, ok? Sem cera, sem capa, sem mentira. Aí, eu quero dizer para você nesta noite que a oração prepara um caminho. Diga isso comigo. Como assim, pastor? A oração, ela prepara um caminho para a realização da vontade de Deus na sua vida. A oração prepara o caminho para que Deus realize grandes coisas na sua vida. Como assim, pastor? Eu vou te dizer. Daniel, num determinado momento, estava aborrecido, porque ele orava e nada acontecia. Ou seja, no linguajar do pessoal aí do Nordeste, estava aperreado porque o negócio não vinha. Mas ele não desistiu de orar. Diga, ele não desistiu de orar. De repente, Miguel vem até ele e disse: Miguel, homem muito amado, Deus já tinha ouvido a tua oração, mas, diz o texto, o Senhor da Pérsia, ou seja, o Senhor da Pérsia ali significa principados e potestades, não me deixaram vir trazer a resposta. Tive uma batalha muito grande com eles, mas eu estou aqui trazendo a resposta do Todo-Poderoso para você. Aí eu te pergunto, se Daniel tivesse desistido de orar, a resposta viria? Não, porque a oração abre caminho para que o poder de Deus, para que a resposta de Deus venha à nossa vida. Por mais que você ache impossível, Deus não vai fazer, mas continua orando. Orai sem cessar, porque isso abre o caminho para que Deus realize grandes coisas na nossa vida, e Ele quer realizar. Não se esqueça que oração é um diálogo do homem com Deus. Dialogou, não é monólogo, é diálogo. É uma mão dupla, você fala, Ele também fala. Deus responde de diversas maneiras. Deus responde no nosso ouvido, na nossa mente. Algumas coisas que você já recebeu de Deus, você achou que era a tua mente, mas você percebeu que não era, era Deus. Deus fala através de pessoas, dos pastores, dos líderes, da tua mãe, da tua avó, da tua sogra. Deus fala através de qualquer coisa que Ele queira falar. Estamos juntos? Amém. Deus fala, diga comigo, Deus fala. Aí, quero também falar sobre a oração, 1 João 5, 14 e 15. Vamos lá, olha só. Vamos. E esta é a confiança que temos segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus faz. Deus faz. E como faz? Quero falar com você sobre a oração que Jesus ensinou. Passa para mim.
a oração que Jesus ensinou. Eu disse no início que Jesus é o modelo de oração para todos nós. Por isso eu te convido agora a você ler comigo Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Vamos lá? Com a alma, bonito e gostoso? Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Talvez esse seja... Talvez esse seja um dos trechos mais importantes na Bíblia sobre oração, que é justamente aonde os discípulos pediram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar. Aí ele disse assim: tá bom, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore em secreto, que o Deus que te vê em secreto, ou seja, no interior, te ouvirá. Por isso que vida de oração é em secreto, é sozinho. Porque sozinho, olha só, ele falou quarto. Quarto é lugar de intimidade. É tão intimidade que ele mandou fechar a porta para a criança não entrar. Intimidade. Quando ele nos convida a entrar no quarto e orar, porque ele quer ter intimidade com a gente. Porque sozinho a gente fala coisas que a gente não falaria numa roda de oração. Não é verdade? Não é verdade? E outra coisa, na intimidade você não ora igual você oraria numa roda de oração. Não é verdade? É. No entanto, a Bíblia também ensina que precisamos orar uns com os outros e uns pelos outros. Estarmos reunidos juntos. Ou seja, não tem regras para oração, mas tem regra para intimidade. Diga, não tem regras para oração, mas tem regras para intimidade. Eu quero falar com você rapidamente. Eu estou aqui no meu cronômetro, pode deixar. Em relação a esse texto de Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, a primeira coisa que Jesus ensina acerca desse texto, sobre a oração, do ensinamento à oração, é reconhecimento da paternidade divina. É o quê? Ele disse o quê? Pai nosso que estás no céu. Ele disse: Pai nosso. O Pai não é só teu não, é meu também. Pai traz um ar de segurança, de força, de provisão. Os filhos não brincam com a mãe da mesma forma que brinca com o pai. Com o pai é espancando, é batendo. O que quer dizer isso, pastor? Intimidade com pai. E esse negócio de chamar Deus de pai tira uma barreira da religiosidade. Tira toda a religiosidade. Não precisa. Quando você vai para a casa do pai ou da mãe, você precisa pedir licença para abrir a geladeira? Mas se você for com o milão mesmo,
Geralmente não. E com pai é assim: eu vou lá ter um encontro com meu pai. É um encontro de pai para filho. Por isso que não há religiosidade, por isso que não há barreira. Por isso que ele ensinou: Pai Nosso. Porque Jesus é incrível, gente. Pega esse negócio. Nesse negócio do Pai Nosso, porque Jesus, quando orava, ele chamava Deus de Pai, ok? Sempre chamou de Pai. O Pai é o quê? Mais uma vez, nosso. Ou seja, indiretamente, Jesus estava chamando eu e você de irmão. Pai Nosso. Porque ele estava com os discípulos, os 12, os 11, os 10, não sei. Ele disse: orem assim, Pai Nosso. Jesus é o nosso mano mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Dá glória a Deus por isso. O Pai de Jesus é o meu Pai. A mesma ousadia que Jesus tinha para entrar na presença do Pai, eu também tenho essa ousadia, essa liberdade. Aleluia! A todo momento. E a outra coisa que eu quero te dizer também, dentro de Mateus capítulo 6, reconhecimento da santidade de Deus. Diga comigo. Ele disse: santificado seja o teu nome. Primeiro ele disse: sejam livres. É Pai. Mas reconheçam que esse Pai é santo. Que esse Pai é santificado em todas as coisas. Vocês têm liberdade, mas também vocês precisam ter temor. Estamos juntos? Vocês precisam encarar que esse Pai é bondoso, gracioso, misericordioso, tudo doso, mas Ele também é santo. Ele é santo. E essa santidade nos constrange. Porque quando a gente entra, não é assim? Eu sei que é assim. Quando a gente entra na presença de Deus, sabendo que Ele é santo, nós ficamos constrangidos. Por causa de quê, pastor? Por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. E quanto mais perto de Deus a gente vê a sua grandeza e a nossa pequenez, a nossa indignação, indignidade, o quão falho nós somos. Mas mesmo assim, Paulo afirma: entrem com ousadia diante de um Deus que é santo. A outra coisa que ele ensinou foi desejo do governo de Deus em nossas vidas. Diga comigo. Ele disse: venha o teu reino. Reino é governo. Reino é governo. E em todo reino tem que haver um príncipe, um rei. E o nosso Deus é o rei de todas as coisas, de toda a terra, da nossa. O que ele está dizendo? Olha, pedem a Deus, para Deus governar a vida de vocês. Pede para Deus governar os teus caminhos, os teus projetos de vida, a tua família, a tua vida sentimental, a tua vida emocional, o teu ministério. Pede a Deus para ser o governante da sua vida. Venha o teu reino. E nesses dias nós temos pedido a Deus para que Ele seja o governante da Rocinha. Venha o teu reino, Senhor, sobre a Rocinha. Destrona todo reinado de Satanás, todo reinado de Lúcifer caia por terra, em nome de Jesus. E venha o reino de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus estão aqui. E nós temos direito desse governo. Governa a nossa casa, Senhor. Governa a nossa casa. Governa a nossa vida financeira. Governa a nossa vida profissional. Ele também ensinou o seguinte: submissão sincera à vontade divina. Ele disse o quê? Mais uma vez, o que ele ensinou? Submissão sincera à vontade divina. Ele disse: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pastor, então quer dizer que
A vontade não é minha. Se a tua vontade for a vontade de Deus, seja estabelecida. Agora, se a tua vontade não for a vontade de Deus, eu quero te afirmar o que Paulo disse, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você nunca ficará iludido em Deus ter jogado a tua vontade de lado e colocado a dele. Pelo contrário, quando Deus joga a tua vontade de lado e coloca a dele, você ficará muito mais satisfeito. Aleluia! Por isso que ele disse: sejam sinceros, submissão sincera à vontade dele, porque muitas vezes nós temos medo de falar com Deus: Senhor, faça a tua vontade, não é assim? Porque a gente quer que Deus faça a nossa. Bobinho nós somos. Mas lembre-se que tudo que vem dele é muito melhor do que a gente pensa, do que a gente sonha, do que a gente pede. Submeta-se sim à vontade de Deus. Senhor, pode fazer a tua vontade em mim, na minha família, nos meus projetos. Talvez eu esteja, Senhor, indo para um lado totalmente errado, que não é tua vontade. Aí Deus disse: obrigado, filho, é isso que eu precisava. Aí Deus começa a desviar o teu caminho. Senhor, para onde eu estou indo? Calma, cala a boca. Para onde eu estou indo? Calma, cala a boca. Senhor, não estou entendendo. Não é para entender, é para crer. Aí Deus faz. Uma outra coisa que Jesus ensinando sobre essa oração do Mateus capítulo 6 é o quê? Reconhecimento. Que Deus supre as nossas necessidades pessoais. Você precisa reconhecer isso. Vamos? Agora, como gente de Deus, vamos lá? Reconhecer pessoais. Ele disse: o pão nosso de cada dia. Quantos dias? É um por um. Por isso que Jesus ensinou: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Cada dia já traz o seu próprio mal. Aí ele disse para os apóstolos, para os discípulos: vocês precisam confiar em mim. Eu cuido daquela florzinha lá, tá vendo? Tá vendo, Pedro? Tá vendo? Tô, Senhor. Então eu cuido dela, linda, Senhor. Então, se eu cuido dela, se eu visto, olha como ela é linda. De repente passa um urubu, não, um passarinho. Olha os pássaros. Alguém já viu algum pássaro morrendo do coração? Alguém já viu algum pássaro morrendo estressado? Alguém já viu um pássaro ansioso? Então, eles sabem que eu dou o alimento para eles todos os dias. E eu digo para vocês, eu cuido de vocês. Aleluia! Deus sempre suprirá. Deus sempre suprirá. Você não morrerá de fome. Se está desempregado, se está em dívida, isso tem um tempo para terminar. Deus suprirá. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. E uma outra coisa que Jesus também ensina na oração do Pai Nosso:
disposição de perdão para receber perdão. O que ele nos ensina? Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estava falando com alguém ontem, eu disse para ela: filha, perdoar é libertador. Perdoar transforma. Eu disse para ela: não leve sobre os teus ombros peso que Deus não quer que você carregue. Você é livre para perdoar. Não consigo. Consegue, porque Deus nos deu poder para isso. Ele disse mais uma coisa tão profunda: perdoa as nossas ofensas. Aí ele colocou uma suposição, uma condição, perdão. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente precisa ter um coração tão perdoador, tão mole, que a gente lembra de um senhor que falava assim: Senhor, há uns quase 20 anos atrás, talvez: Senhor, meu coração está mole, que nem geleia. A gente precisa ter um coração mais livre. Por quê? Porque há recompensa para aqueles de coração bom. Diga comigo: há recompensa. Uma outra coisa que o próprio Jesus nos ensina é proteção contra a tentação e as ações malignas. Ele ensina o quê? O que diz no texto? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas tentações você passa? Quanta tentação nós passamos? Quantas? Quantos perigos Deus já tem nos livrado? Até hoje, quantos perigos o Senhor te livrou? É a oração do Pai Nosso. Nesse tempo que nós estávamos vivendo, quantas balas foram desviadas do teu caminho? Pense o seguinte: uma bala veio, o anjo, ó, pim. Outra veio o anjo, pim, pim, pim. Nós não fazemos ideia de quantos livramentos Deus já tem nos dado. E Ele vai continuar dando todo o livramento que a gente precisa. Ele continuará dando todo o livramento que você precisa, a tua família precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele diz: livra-nos do mal. Porque há males todos os dias. Todo tipo de mal, de males, todo tipo. Visíveis e invisíveis. Todos os dias, sem exceção. Todos os dias, sem exceção. Não tem um dia que eu não faça isso com meus filhos. Antes de nós irmos para a escola, eu oro com eles. E desde o início do ano, aliás, mais de 2 anos, eu faço a mesma oração: Papai do céu, abençoa papai, mamãe, Belinha e Bernardinho, e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Aí eles dizem: amém. Agora manda eles orar. Vai orar a mesma coisa que eu orei. Porque eu sei, sou consciente dos males dos nossos caminhos. Sou consciente das setas nos nossos caminhos. Sou consciente da maldade nos nossos caminhos. Mas também sou consciente de que eu tenho um protetor, o guarda de Israel, sobre a nossa vida. Se conscientize disso em nome de Jesus. E para terminar, ele ensinou também sobre dependência de Deus. Sobre o quê? Ele diz assim: pois teu é o reino,
o poder, a glória para sempre. Amém. É uma confissão, gente. Senhor, não tenho poder, o poder é teu. Senhor, não tenho glória nenhuma, a glória é tua. E é para sempre, tudo é teu. Aí Paulo diz, lá no Novo Testamento, ele diz: porque por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não ore mais por hábito, ok? Os líderes estão orando. Doze horas, né, Roberto? 12 horas. Aí eu tenho horário com eles, mas é difícil de eu esperar, sabe? Eu falei com eles, no coração ansiando por orar, eu fico esperando o horário, não dá para eu esperar não, eu vou orar. Não ore mais por hábito, ore por intimidade. Fazer horário de oração é ótimo, necessário para nos disciplinar a orar. Mas vai chegar um dia, e esse dia está chegando, em que nenhum líder vai precisar marcar a oração, relógio de oração, oração na igreja, intercessão às sextas. O povo já vai ter hábito de oração, sede de busca. Aí tu vai ver como tudo será muito mais glorioso na nossa vida. Deus descerá com a sua glória abundante sobre mim e sobre você, em todas as áreas da nossa vida. Por causa de quê? Da intimidade. Não é da perfeição não, porque perfeição a gente nunca vai ter. É da intimidade. Eu conheço Deus, Ele me conhece. E que o Senhor te abençoe abundantemente. Gere paixão de oração, necessidade, desejo. Que o teu coração, ele arda. Hoje não orei, não pode. Eu preciso orar. Intimidade com meu Pai, com meu Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ed, por favor, vamos ungir a igreja. Você pode ficar sentado, tá? Vamos lá. Pastor Ed vai colocar. Vem, diáconos.